Olá pessoal, tudo bem? Prazer, Anderson Lemos. Iremos dar início agora ao estudo da biologia molecular. Afinal, o que seria a biologia molecular? Nós podemos fazer uma definição, tá? De que biologia molecular é um campo que estuda as interações bioquímicas envolvendo o material genético e seus produtos. Perceba que a ênfase da biologia molecular é o material genético, ou seja, todas as interações, todos os processos, todos os mecanismos e regulações que envolve o material genético é de interesse da biologia molecular. Como toda a área do conhecimento humano, a biologia molecular é regida por um fundamento, é regida por uma ideia central, o que a gente chama de dogma central. O dogma central da biologia molecular é representado por essa figura, por esse esquema, onde mostra que o DNA contém a informação genética de um organismo vivo. Essa informação genética é transcrita, é copiada para uma molécula de RNA, e o RNA é passível de ser traduzido em uma proteína. Outra característica expressa nesse esquema é que o DNA ele pode se autorreplicar. Uma molécula de DNA pode dar origem a outras moléculas de DNA e, graças a isso, uma célula-mãe pode transmitir as informações genéticas para as suas células filhas. O estudo da biologia molecular permitiu o desenvolvimento de várias técnicas. Essas técnicas hoje são de rotina nos laboratórios clínicos, laboratórios de pesquisa. Então é comum hoje que a biologia molecular esteja inserida no campo da pesquisa, nas ciências forenses ou perícia criminal, onde a análise do DNA permite a identificação de possíveis vítimas, na identificação humana. É possível, graças a essas técnicas de manipulação de material genético, o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico molecular. Graças à biologia molecular, hoje a medicina está em outro patamar. Nós podemos fazer diagnósticos de doenças que seriam difíceis serem diagnosticadas com base apenas na sintomatologia. Então, podemos dizer que a biologia molecular ela tem grande impacto na medicina, ok? Então, vamos dar início agora ao estudo dos conhecimentos básicos da biologia molecular. Perceba aqui que aqui essa figura apresenta as principais moléculas, os principais componentes químicos dos organismos vivos. Os ácidos nucleicos serão estudados com mais profundidade nessa disciplina, uma vez que os lipídios, carboidratos e as proteínas são estudadas com maior ênfase na bioquímica. Tá? O que seria, ou melhor, quando a gente fala de ácidos nucleicos, nós estamos nos referindo a dois tipos de moléculas. Nós estamos falando do DNA e estamos falando do RNA. Perceba que, embora o DNA e RNA sejam chamados de ácidos nucleicos, essas moléculas não estão presentes apenas no núcleo, tá? Nós podemos encontrar DNA fora do núcleo também. Claro que o DNA é encontrado principalmente no núcleo, mas existem pequenas quantidades de DNA nas mitocôndrias, cloroplastos, que é uma organela presente nas células vegetais. O RNA, inclusive, embora seja sintetizado no núcleo, ele pode ser encontrado também no citosol celular. Ok? DNA é uma sigla para o termo em inglês, que se refere a ácido desoxirribonucleico. E RNA é a sigla para o termo da língua inglesa que se refere a ácido ribonucleico.
DNA e RNA são macromoléculas organizadas em cadeia, cuja função é armazenar e transmitir a informação genética. DNA e RNA são moléculas informacionais. Armazenam informações e transmitem essas informações. Perceba que o DNA e o RNA são macromoléculas. Eu chamo a sua atenção para este fato, porque nos organismos vivos existem moléculas que são pequenas e existem moléculas que são relativamente grandes, claro, quando comparadas com outras moléculas, tá? E o DNA e o RNA são exemplos de macromoléculas. Quando eu falo de macromolécula, devemos saber que essas macromoléculas, essas moléculas relativamente grandes, geralmente são formadas pela união de moléculas menores, de pequenas moléculas. Então, essas pequenas moléculas se encadeiam, se unem, formando uma cadeia relativamente grande que chamamos de macromolécula. Existe um termo genérico, tá? Para essas pequenas moléculas, que é o termo monômero. Então, quando eu falo monômero, mono significa unidade, meros parte, tá? Quando eu falo monômero, eu estou me referindo a essas unidades repetitivas, a essas pequenas moléculas que, ao se encadearem, ao se unirem, dão origem a uma molécula maior, a uma macromolécula, ou seja, a um polímero. Poli significa muitos, tá? Então, quando eu estou falando de um polímero, eu estou falando de uma estrutura macromolecular constituída pela união de monômeros. O que seria um polímero? O polímero é uma estrutura macromolecular formada a partir da união de pequenas moléculas, genericamente chamada de monômeros. Como o DNA e o RNA são macromoléculas, obviamente sabemos que DNA e RNA são constituídos por monômeros. Esses monômeros, essas unidades monoméricas, são os nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos são os blocos de construção, são as unidades monoméricas que formam DNA e RNA. Esse esquema representa isso. Vemos aqui nucleotídeos. Esses nucleotídeos se encadeiam, formando uma cadeia de ácido nucleico, que pode ser uma cadeia de DNA ou pode ser uma cadeia de RNA, tá? Bem, agora, já que entendemos que os ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA, são macromoléculas poliméricas formadas pela união de monômeros, que são os nucleotídeos, nós devemos agora partir o nosso estudo para o entendimento da estrutura dos nucleotídeos. Se o nucleotídeo ou os nucleotídeos são as unidades monoméricas que formam DNA e RNA, que são as moléculas informacionais dos organismos vivos, é óbvio que temos que ter uma compreensão sólida das características bioquímicas dos nucleotídeos. Não é pelo fato de que os nucleotídeos são unidades monoméricas que têm uma menor importância o seu estudo. Na verdade, eu digo o seguinte: você só vai compreender a estrutura geral, a estrutura do DNA e do RNA, se você entender do que se trata o nucleotídeo, as propriedades e as características químicas de um nucleotídeo. Todo nucleotídeo ele apresenta 3 componentes: uma base,
pentose. Pentose é um carboidrato simples. E fosfato. Repetindo, todo nucleotídeo ele é constituído por uma base nitrogenada, uma pentose, que é um carboidrato simples, e o fosfato. Essa é a estrutura geral de um nucleotídeo. Quando a gente fala das bases nitrogenadas que estão presentes na estrutura, que está presente na estrutura de um nucleotídeo, devemos saber que a base nitrogenada ela pode ser uma base derivada da purina ou uma base derivada da pirimidina. Existem bases nitrogenadas que são púricas e existem bases nitrogenadas que são pirimídicas. Perceba aqui que as bases nitrogenadas púricas ou derivadas da purina, elas possuem 2 anéis fusionados, tá? E as pirimidinas, elas possuem um único anel heterocíclico. Volto a repetir, tá? O nucleotídeo é a unidade monomérica que forma os ácidos nucleicos, tá? Então, todo nucleotídeo ele é constituído por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Quando a gente fala de base nitrogenada, essa base nitrogenada ela pode ser purina ou ela pode ser uma pirimidina. Ou ela é derivada da purina ou é derivada da pirimidina. Tá? Então, as bases nitrogenadas purínicas, elas possuem 2 anéis fundidos. E as bases nitrogenadas derivadas da pirimidina possuem um único anel heterocíclico. As bases púricas ou as bases nitrogenadas purínicas são a adenina e a guanina. Olha só, perceba que elas são bases nitrogenadas formadas por 2 anéis fusionados. E as bases pirimídicas são a timina, a citosina e a uracila. Volto a chamar sua atenção para o fato de que as bases pirimídicas elas possuem um único anel heterocíclico. Perceba também que as bases nitrogenadas, púricas e pirimídicas, elas são representadas por letras, tá? Então, a adenina, representada pela letra A. Guanina, pela letra G. Timina, T. Citosina, C. E uracila, pela letra U. As bases adenina, guanina, timina, citosina, elas são encontradas no DNA. Nucleotídeos que formam o DNA, eles possuem sua estrutura ou a base nitrogenada adenina e guanina, que são bases púricas, ou as bases nitrogenadas timina e citosina, que são bases pirimídicas. Já o RNA, ele possui nucleotídeos que pode apresentar adenina, guanina, uracila ou citosina. Perceba aí nessa imagem que o DNA contém timina e o RNA não. E o RNA contém uracila e o DNA não. Tá? Somente o DNA possui timina e somente o RNA possui uracila. Bem, agora que nós vimos que a base nitrogenada pode ser purínica ou pirimídica, e que as bases purínicas são adenina e guanina, e as bases pirimídicas são timina, citosina e uracila, e que as bases púricas são constituídas por 2 anéis fusionados e as bases pirimídicas por um único anel heterocíclico, vamos falar agora da pentose. Como eu disse, pentose
A pentose é um carboidrato simples, tá? É um monossacarídeo com 5 átomos de carbono. Então, cada vértice representa um átomo de carbono. Então, podemos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5. Essa imagem aqui, ela está representando duas pentoses, tá? Cada uma dessa aqui é uma molécula de pentose. Como eu disse, pentose é um monossacarídeo, né? Então, cada vértice representa um carbono, tá? Os carbonos na molécula de pentose, ele é nomeado assim. O primeiro carbono é o carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4' e o carbono 5'. Qual a diferença da ribose e da desoxirribose? Você consegue perceber? É fácil, não é? Ao observar a estrutura da desoxirribose, percebemos que essa pentose ela não possui oxigênio no carbono 2', ao contrário da ribose. A ribose possui oxigênio no carbono 2', enquanto que a desoxirribose é desoxigenada na posição 2'. Então, essas são as duas pentoses encontradas em nucleotídeos, tá? A ribose e a desoxirribose, que se diferenciam apenas pelo fato da desoxirribose não apresentar oxigênio na posição 2', ao passo que a ribose possui oxigênio na posição 2'. A ribose, ela está presente no RNA. Então, se você for fazer uma análise bioquímica da molécula de RNA, você vai perceber que os nucleotídeos do RNA possuem a ribose como pentose. E se você fosse fazer uma análise bioquímica da molécula de DNA, você perceberia que os nucleotídeos que formam o DNA possuem a desoxirribose como pentose. Muito bem, tá? Entendemos as características das bases nitrogenadas, púricas e pirimídicas. Entendemos que a pentose é um monossacarídeo simples, com 5 átomos de carbono, e que nos nucleotídeos podem ser encontrados dois tipos de pentose, a ribose e a desoxirribose. E essa pentose estará ligada ao fosfato, tá? Um grupo químico chamado fosfato. Perceba que o fosfato aqui, ele tem carga negativa, tá? Então aqui vemos 4 moléculas de nucleotídeos, constituído por uma base nitrogenada ligada a uma pentose e, por sua vez, a um grupamento fosfato. Aqui, né? Base nitrogenada, pentose ligada a um grupamento fosfato. Ao analisar cada um desses nucleotídeos, é fácil perceber quais nucleotídeos são formados por bases púricas e quais deles são formados por bases pirimídicas. Lembra que eu disse que as bases púricas são formadas por 2 anéis fusionados? Então eu não preciso ser um expert em química para perceber que esse nucleotídeo possui uma base nitrogenada púrica. E aqui eu percebo que esse nucleotídeo possui uma base pirimídica, ou seja, formado por um único anel heterocíclico. É fácil também perceber aqui que essa pentose é a ribose, justamente pelo fato dela conter oxigênio na posição 2'. Nesse segundo nucleotídeo, eu percebo que a pentose é a desoxirribose,
justamente pelo fato de haver a ausência do oxigênio na posição 2', ou seja, ela é 2', ela é 2-desoxirribose. Com base nisso, a gente pode fazer uma classificação. Este é um ribonucleotídeo, ou seja, um nucleotídeo que possui ribose como pentose. Esse segundo é um desoxirribonucleotídeo, ou seja, é um nucleotídeo que possui desoxirribose como pentose. Tá? Então, podemos classificar os nucleotídeos com base na pentose que faz parte da sua estrutura, em ribonucleotídeos e desoxirribonucleotídeos. Eu digo a você que o DNA ele é constituído pelo encadeamento de desoxirribonucleotídeos e o RNA é formado por ribonucleotídeos. Agora que você já entendeu a estrutura química de um nucleotídeo, outra informação interessante é que o nucleotídeo ele pode sofrer hidrólise. Hidrólise é uma quebra, é uma clivagem que é efetuada pela água, tá? Claro que ela requer a atividade de uma enzima, né? Então tá aqui o grupo fosfato. Então, quando o nucleotídeo sofre a perda do fosfato, por exemplo, pela hidrólise efetuada por uma enzima, né? Esse fosfato vai embora, vai sair. Então, a estrutura resultante agora é chamada de nucleosídeo. Repetindo, quando o nucleotídeo perde o seu grupamento fosfato, por exemplo, em uma hidrólise, a estrutura resultante é chamada nucleosídeo. O nucleosídeo é formado por uma base nitrogenada, púrica ou pirimídica, por uma pentose, e perceba que não existe a presença mais do fosfato. Então, o nucleotídeo pode, ao perder o fosfato, originar um nucleosídeo. Podemos dizer que o nucleotídeo ele é formado a partir da fosforilação de um nucleosídeo. Eu vou falar de outra forma. Um nucleotídeo ele nada mais é do que um nucleosídeo que tem fosfato. Então, se você perceber, o nucleotídeo é um nucleosídeo que recebeu fosfato. Quando o nucleosídeo recebe fosfato, ele deixa de ser nucleosídeo e passa a ser nucleotídeo. Podemos dizer que um nucleotídeo nada mais é do que um nucleosídeo 5' monofosfato, tá? Então, um nucleosídeo 5' monofosfato, ou seja, um nucleosídeo que possui um fosfato na posição 5', ele é um nucleotídeo. Então, é comum você encontrar em livros o nucleotídeo sendo referido como nucleosídeo monofosfato, tá? Porque são equivalentes, tá? É uma forma didática para se referir ao nucleotídeo, porque são equivalentes. Aqui temos a representação de um nucleosídeo 5' de fosfato, ou seja, um nucleosídeo que possui dois grupamentos fosfatos, tá? A partir do carbono 5', ou seja, nucleosídeo 5' de fosfato. E aqui no lado direito temos um nucleosídio 5' trifosfato. Ele possui 3 fosfatos a partir do carbono 5'. Espero que você tenha entendido, tá? Que o nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, pentose e fosfato. Que, ao perder o fosfato,
o nucleotídeo dá origem a um nucleosídeo. E o nucleosídeo, ao receber um fosfato, ele é chamado de nucleotídeo. Porém, nós podemos dizer que um nucleotídeo nada mais é do que um nucleosídeo que possui fosfato. Com base nisso, nós conhecemos nucleosídeo monofosfato, nucleosídeo de fosfato e nucleosídeos que são trifosfatados, tá? Eu tenho aqui 2 exemplos de nucleosídeos trifosfatados, tá? Ou nucleosídeos trifosfatos, tá? Aqui está a base, a pentose e 3 grupamentos fosfatos. Ribonucleosídeo 5' trifosfato. Ele é ribonucleosídeo porque a pentose é a ribose. Ele é um nucleosídeo porque está se considerando a base e a pentose. Ele é trifosfatado, tá? 1 na posição 5', 2, 3, tá? Então é um ribonucleosídeo 5' trifosfatado. No lado direito nós temos um desoxirribonucleosídeo trifosfatado, tá? A pentose é desoxirribose e se trata aqui de um desoxirribonucleosídeo trifosfatado na posição 5'. Então aqui está o primeiro fosfato, o segundo fosfato e o terceiro, tá? Essas nomenclaturas elas podem até parecer um pouco complicadas, mas se você compreender o motivo desses termos, você não terá dificuldade em visualizar a estrutura química dessas moléculas, tá? Então, se eu falar em um desoxirribonucleosídeo trifosfato, você já vai mentalmente visualizar essa estrutura aqui. Ou se eu falar em um ribonucleosídeo trifosfato, você vai visualizar essa imagem em sua mente. Eu espero que essa introdução de biologia molecular tenha sido proveitosa para você e nos vemos na próxima aula, ok? Até breve.